Sejam bem-vindos a um webinar da nossa Semana do Empreendedorismo. Hoje convidamos alguém que nos é muito especial, que é o Hugo Simplício. Hugo, bem-vindo. Obrigado, João, pelo convite. Boa tarde a todos. O Hugo é quem nos ajuda aqui na parte financeira e a entender as vicissitudes e o caminho para conseguirmos construir e iniciar as nossas empresas e perceber as melhores práticas. Nesse sentido, e cumprindo aqui o propósito da Semana do Empreendedorismo, decidimos pedir ao Hugo que preparasse um webinar de forma a que chegue ao máximo número de pessoas possíveis sobre aquelas que são as boas práticas na criação de empresa. Hugo, Muito força! bem. Vou então aqui partilhar aqui o ecrã com vocês, aqui com o desafio que o João nos lançou, e ao fim e ao cabo vamos tentar aqui responder a perguntas que são mais pertinentes de quem está a iniciar-se no empreendedorismo, que é, ok, eu tenho uma ideia, já validei a ideia, mas como é que eu passo a operacionalizar o negócio e como é que eu passo a fazer negócio efetivamente? Muito bem, antes de mais, quero-vos apresentar, portanto, eu sou o Hugo Simplício, sou o CEO da C-Conting, somos mentores da startup já desde o início dos primeiros primórdios da startup e com muito prazer temos visto aqui muitas ideias a terem sucesso e temos tentado sempre ajudar os empreendedores nesta fase. Nós somos uma empresa que estamos aqui sediados em Sete Rios, em Lisboa. Também temos uma estrutura aí dentro da startup e lá está. Fomos criados em 2011, temos esta a nossa atividade que tem todos, ao fim e ao cabo, as empresas ligadas à contabilidade, à consultoria fiscal e à consultoria financeira. Nossa missão é sempre prestar os melhores serviços que conseguimos prestar aos clientes, de forma a que eles tomem decisões acertadas, atempadamente e terem bases para crescer. Daí nós temos de dizermos que nós trabalhamos com o cliente e não para o cliente, porque são, ao fim e ao cabo, os nossos parceiros de negócio e só eles é que nos podem ajudar a crescer. Pegando aqui na questão do webinar que tínhamos preparado para hoje. Ao fim e ao cabo, temos aqui a questão de como operacionalizar e estruturar juridicamente o nosso negócio. Há diversas formas, nós podemos criar várias formas de trabalhar, mas depois de termos, ao fim e ao cabo, o negócio validado, por assim dizer, temos que o legalizar. E, portanto, temos basicamente duas formas operacionais e jurídicas de trabalhar em Portugal. Ou criamos uma sociedade por cotas, ou podemos ser empresário em nome individual. Eu vou-vos tentar aqui explicar de uma forma não muito técnica quais são as principais diferenças e para vos ajudar a aconselhar melhor. A primeira é logo a mais simples de todas, é o empresário não individual, os vulgos recibos verdes. E dentro desses nós temos aqui, ao fim e ao cabo, duas maneiras de trabalhar. Temos o regime simplificado ou temos o regime da contabilidade organizada. O regime simplificado, como o próprio diz, é a coisa mais simples que existe e que não precisamos de nada nem ninguém para operacionalizar a nossa atividade. Não temos custos de constituição, não temos de ter nenhum contabilista certificado, podemos ter tudo apenas nós. Qual é que é uma desvantagem que isto tem? Na minha opinião, é que isto só é interessante para regimes pequeninos ou para inícios de atividade. Porquê? Porque, lá está, uma atividade empresarial é sempre diferente da nossa atividade pessoal e, neste caso, muitas vezes existe uma mistura de ambas. Com licença. Isto, o regime simplificado, como o próprio diz, é uma coisa muito simples. Portanto, nós somos tributados em função do valor de faturação emitida. Então, podemos ser tributados até 75% da prestação de serviços emitidos. Portanto, emitimos um recibo verde e, portanto, temos que verificar se estamos a fazer prestações de serviços ou transição de bens. Hoje em dia, em 2025, temos sempre que, caso passemos a faturar mais do que 15 mil euros, deixamos de estar num regime simplificado, por assim duro, e passamos a ter que efetivamente começar a entregar a declaração trimestral de IVA, que já é um passo intermédio antes de chegar à minha empresa. E com as alterações que foram bem fresquinhas, agora entraram em vigor em 1 de julho de 2025. Neste momento, ao contrário do ano anterior, se nós, a meio do ano, excedermos este limite de isenção, somos logo obrigados imediatamente na fatura ou no recibo que emitirmos a seguir esse valor, a liquidar IVA e a começar a entregar declarações periódicas de IVA. Portanto, esta é a grande alteração deste ano com impacto, nomeadamente até para, para entidades não residentes que deixam de sequer estar isentas ao abrigo deste regime simplificado. E, portanto, antigamente toda a gente podia estar, hoje em dia é só para os residentes este benefício. E isto é basicamente a questão do regime simplificado. Portanto, é a coisa mais simples que existe. Na contabilidade organizada, nós podemos ter
continuar a ser um trabalhador independente, em que abrimos atividade só com os recibos verdes, então temos de ter o encargo de criar a empresa e, na realidade, o número de contribuinte que aparecerá nas nossas faturas será sempre o nosso número de contribuinte pessoal, mas já somos obrigados a ter um contabilista certificado. E aqui já se aplicam todas as regras que existem para as empresas normalmente, portanto, ter uma contabilidade organizada, ter uma conta bancária específica, N situações que aí estamos, e seremos tributados não em função do coeficiente que é aplicado às faturas que nós emitimos, mas sim em função do lucro líquido da sociedade. Esta é a grande diferença, portanto, teremos uma contabilidade feita em nosso nome pessoal, onde deduzimos os custos da atividade aos proveitos, coisa que não acontece no regime simplificado, desculpem, perdão, onde somos sempre só tributados em função da faturação que emitimos e, dependendo do tipo de atividade, aplicando um coeficiente que está definido pela autoridade tributária. Esta é a parte mais simples de todos. Depois temos a situação normal em que muita gente avança logo na criação do negócio, que é as por cotas. Muitas pessoas, muitas empresas dizem, pá, mas qual é que é a diferença entre uma sociedade unipessoal por cotas ou uma sociedade por cotas normal? Lá está. A única diferença é basicamente o número de sócios. Portanto, se só tivermos um sócio, é uma unipessoal. Se tivermos vários sócios, é uma sociedade por cotas normal. No entanto, só aqui uma alerta, uma entidade, um único contribuinte, não pode ter várias sociedades unipessoais, só pode ter uma sociedade unipessoal por cotas, não pode ter mais do que uma. E, portanto, essa é uma derrogação que vem da lei. As taxas por cotas já têm uma metodologia totalmente diferente dos contribuintes. Portanto, uma sociedade por cotas tem uma vida própria, tem um número de contribuinte próprio e tem que ser constituído. Já tem os custos de constituição que são 360 euros e que pode ser feito na empresa na hora e onde, hoje em dia, qualquer um de nós pode ir lá e, literalmente, ao contrário do resto da União Europeia, conseguimos ter uma empresa feita numa hora, desde que escolhemos um dos nomes pré-aprovados pelos registros e com um pacto social muito simples. Portanto, hoje em dia isso já funciona, e é uma situação muito recorrente em Portugal. Como tal, sendo uma sociedade por cotas e tem uma autonomia própria, já nos obrigam a lei a ter um contabilista certificado, que é o que nós somos, por exemplo, já temos mesmo que ter um contabilista certificado e tem uma série de normas específicas dele. Nestes casos, a responsabilidade perante terceiros é limitada ao valor do capital social do sócio para dívidas comerciais, sendo, como sempre, ilimitada para dívidas fiscais. Isto é uma grande diferença face ao empresário não individual, onde a responsabilidade perante terceiros, no ponto de vista comercial, por assim dizer, é sempre ilimitada. Aqui não, aqui é só limitada ao valor do capital social. As taxas de cotas, ao contrário do regime simplificado e dos empresários não individuais, têm uma taxa fixa de tributação, ok? Que em 2025, para os primeiros 50 mil euros de lucro, é uma taxa FET de 16%, e para o valor excedente dos 50 mil euros de lucro, é uma taxa de 20%. Isto aplica-se até a pequenas e médias empresas, consoante a sua dimensão, mas foi uma alteração com o Orçamento de Estado de 2025, em que reduziu um ponto percentual cada um destes escalões. Isto é a taxa sobre o lucro da empresa, mas que se depois quisermos transferir o lucro para a nossa esfera pessoal, para a nossa conta, teremos sempre a taxa de tributação dos dividendos, que é mais 28%. Mas para quem esteja constantemente a reinvestir na empresa, depois existem benefícios fiscais que permitem mitigar esses impostos. Neste caso, nós ficamos logo enquadrados no regime, eh, no que respeita ao IVA, de entrega periódica, trimestral ou mensalmente para a opção da declaração de IVA. Portanto, como sabemos, o IVA é, a nota ao fim e ao cabo, o IVA é uma conta corrente que temos com o Estado e em que somos fiéis depositários do valor que recolhemos dos nossos clientes e do valor que cobramos, que os nossos fornecedores nos cobram. Portanto, há uma conta corrente que isso faz. E teremos sempre que ter descontos para a Segurança Social para o caso de termos funcionários. Neste caso, teremos sempre dividir esses descontos em duas partes. Uma que é referente à parte do colaborador, que são 11% que são retidos por nós ao colaborador e que somos, mais uma vez, fiéis depositários e meros intermediários entre o colaborador e a Segurança Social, e depois sim o encargo da Segurança Social da empresa, que são os 23,75. Um dado que aqui é muito importante é que
todas as sociedades por cotas têm que ter um gerente e tem que ser nomeado quando a Constituição. Isto é um fator que é muito importante porque muita gente às vezes pensa, tá bem, eu vou abrir uma empresa e tenho alguém cargos, só vou trabalhar aqui a uns meses, como é que eu faço até lá? A questão é esta. No momento que a empresa é criada ou que é constituída, no Instituto de Registros Notariados, tem que ser logo atribuído a um gerente, que não tem que ser necessariamente o sócio, ok? E a empresa até pode ter mais do que um gerente e mais do que um sócio. No entanto, tem que ter sempre um gerente que é quem responde perante a empresa, no mínimo. E esse gerente pode ou não ser remunerado. Imaginemos que um empreendedor, muitas vezes acontece isto, é a sua primeira empresa, é a sua primeira aventura no mundo empresarial como empreendedorismo. Se ele não efetuar descontos para nenhuma outra entidade empresarial para a Segurança Social em Portugal, ele é obrigado a ter que fazer descontos para a Segurança Social a partir do dia em que a empresa é constituída. E esse valor tem sempre um valor mínimo, que serão os 34,75 vezes o valor do indexante de apoios sociais, que neste momento é 522,5 euros. Portanto, isto é um valor que é sempre obrigatório, é sempre o valor mínimo que temos que pagar e temos que pagar pelo menos durante 12 meses no ano. Muitas pessoas às vezes dizem, mas a empresa não está a faturar e já vou ter esse encargo. É verdade. A partir do momento que a empresa é criada, isso terá que acontecer. Portanto, esta é uma dica que eu deixo aqui, que é muito interessante, é muito importante e é uma coisa que teremos que ter sempre em conta. Isto era o que eu tinha para dizer de uma forma assim mais simples, também para não ser cansativo, porque estes temas fiscais são sempre cansativos e muitas vezes, temos vezes chatos para uma parte das pessoas que estão a aventurar nisto, mas acho que este é as linhas principais que aqui temos. Para além disto, tenho também aqui que vos falar uma coisa que é importante, que é a faturação. E a faturação, porquê que é importante? Porque muitas vezes há empresas que recorrem a softwares não certificados e porque pensam que isto é barato e depois compensa. Às vezes o barato sai caro, porque por muitas vezes começam a trabalhar com um software que serve apenas para emitir meio de faturas e quando nós começamos a ter a nossa atividade a séria, depois custa-nos muito mudar para softwares mais certificados. Portanto, nesse aspecto, acho que é um bom investimento em algum software certificado, emitido, um software certificado pela autoridade tributária. E porquê? Porque hoje em dia a faturação já é toda eletrónica. Isto decorre do código IVA, e, portanto, nós não podemos emitir faturas em papel hoje em dia, salvo muito poucas exceções, mas já nem isso pode ser feito, nem é recomendável, porque mesmo que se existam essas poucas situações que sejam feitas, elas terão que ser até um prazo máximo de 5 dias introduzidas na autoridade tributária e aí manualmente. Portanto, hoje em dia há muitas vertentes, há softwares in-house, há softwares que são instalados no computador e há muitos softwares hoje em dia com formato web completamente certificados pela autoridade tributária em que vocês conseguem em qualquer parte do mundo emitir as faturas. Têm que emitir para o vosso cliente de maneiras automáticas e sem qualquer tipo de problema e comunicadas automaticamente à autoridade tributária. Porquê? Porque toda a faturação que é emitida em Portugal por qualquer entidade até ao dia 5 do mês seguinte tem que ser comunicada ou por web service ou por envio de um fecheirozinho à autoridade tributária. Pronto, e era isto que eu tinha aqui para vos dizer. Penso que abrangi todos os pontos de uma forma sucinta e leve que têm que pensar quando criarem a empresa e quando passarem à parte de operacionalizar o vosso negócio. Existem mais aqui alguns pormenores, mas cá está. Cada caso é um caso e desde já encontramos aqui ao vosso dispor, tenho aqui os meus contactos para qualquer tipo de reunião que queiram marcar e para eles explicarem mais em pormenor e até para analisarmos em conjunto qual a melhor solução que se aplica a vocês em função da especificidade do vosso negócio que vocês estão agora a arrancar. Obrigado, João, passo-te a palavra. Está feita aqui a apresentação. Eu creio que muitas vezes as pessoas desconsideram alguns pormenores importantes e depois cometem erros que por vezes depois são bastante caros. É vivamente aconselhável entender que existem duas fases, obviamente, existe a fase de validação de ideias, que muitas vezes não é necessário a constituição de uma empresa, mas a partir do momento que vamos para o mercado e que temos que emitir faturas e cobrar pelos serviços prestados, há esta, há esta necessidade. Eu sei que existe muita informação na internet, existe a possibilidade de recorrer
aos LLMs, ChatGPTs da vida, para nos poder auxiliar, mas é sempre útil ter o apoio de empresas que são especializadas na área para que possam não só acautelar estes pequenos pormenores, às vezes, ou os pequenos erros que podem ser cometidos, mas também porque é uma vantagem extraordinária terem acesso a alguém, um profissional desta área, que na verdade contacta com várias empresas, não é? A um nível horizontal, de vários setores e de várias dimensões, e que vos pode também passar essa experiência do trabalho que tem feito ao longo dos anos com outras empresas, e vocês acabam por ganhar não só o serviço que vos prestam de apoio à área de consultoria e contabilidade, mas também todo o know-how acumulado ao longo dos anos. E é isto. Hugo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Ficaram Nada, os sempre às ordens. contactos. Se alguém necessitar, podem entrar em contacto direto. Se alguém também quiser entrar em contacto direto com o Startup Sintra, é só seguir as indicações que estão no website. A todos, muito obrigado por terem assistido e até ao próximo webinar. Um abraço. Deus, boa tarde, um abraço.